Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje, na nossa aula de física, além da correção, a gente também vai relembrar, a fórmula que a gente tem para calcular a aceleração escalar média. Então, vamos relembrar a aplicação dessa fórmula para o cálculo da aceleração escalar média. Bom, na aceleração escalar média, se nós temos um veículo e esse veículo está em repouso em um sinal de trânsito, vamos supor a situação que nós temos um veículo no trânsito e ele está em repouso no sinal de trânsito. Quando o sinal abrir, o motorista vai pisar no acelerador, E decorridos 20 segundos, a velocidade desse veículo será de 72 km por hora. Então, observe que no nosso exemplo, a gente utilizou a palavra acelerar, Então, o que significa esse acelerar? Significa que a velocidade desse móvel, desse veículo, ele vai mudar, ou seja, ele vai variar. Logo, o termo aceleração, ele está associado a quê? A variação da velocidade em um decorrer de tempo, ok? Então, a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade em um determinado período de tempo, onde nós vamos ter, utilizando o Sistema Internacional de Medida, que a aceleração ela vai ser sempre dada em metros por segundo ao quadrado. Logo, se a aceleração vai ser sempre dada em metros por segundo ao quadrado, a gente já pressupõe que a nossa velocidade ela tem que estar em metros por segundo, E o nosso tempo tem que estar em segundo. Tia, mas se a velocidade dada não estiver em metros por segundo, como foi o caso do nosso exemplo, que a nossa velocidade ela vai estar em quilômetros por hora. Bom, para isso a gente já estudou na aula anterior, as transformações de unidades de velocidade. Então, vocês já sabem fazer transformação de quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa, ok? Então, vocês vão utilizar essa transformação para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo para poder colocar essa velocidade, em aplicação na fórmula da aceleração média escalar. Bom, algumas coisas que vocês têm, que ter ciência, já ter assim fixo, toda vez que a gente falar em aceleração, a gente tem que pensar que a aceleração ela vai ser constante, logo se ela vai ser constante, ela será diferente de zero, tá? E então, toda vez que eu falar em aceleração constante, é a mesma coisa que quando a gente estava estudando, ano passado, a gente estudou movimento uniforme, onde a gente falava sempre que a velocidade era constante. Ou seja, se a aceleração é constante, além dela ser diferente de zero, ela permanece a mesma durante todo o percurso, ok? Então, vamos aqui relembrar, tá? A formulazinha da aceleração, que é o quê? A aceleração ela é a taxa com que a intensidade da velocidade varia em função do tempo. Então, observe que para calcular a aceleração escalar ou a aceleração escalar média, a gente vai utilizar a variação da velocidade, tá? Em função da variação do tempo. Onde o A aqui, ó, tá representando a aceleração, o ΔV tá representando a variação da velocidade e o ΔT tá representando o intervalo de tempo em que essa variação de velocidade vai ocorrer. Onde você só vai conseguir resolver de forma corretamente as questões se a variação da sua velocidade ela estiver em metros por segundo, tá? Quando você for substituir a variação da sua velocidade, ela tem que estar em metros por segundo e o seu tempo tem que estar em segundo. Logo, a sua unidade que você vai utilizar no final da sua resolução para a aceleração será metros por segundo ao quadrado. Bom, então, lembrando que, como eu tenho ΔV e ΔT, o ΔV, ele pode significar o quê? A variação da velocidade. Logo, eu vou ter uma velocidade final, uma velocidade inicial em alguns casos, onde a velocidade
Variação da velocidade será velocidade final menos a velocidade inicial, né? E quem será o ΔT? Mesmo jeito, tempo final menos o tempo inicial. Logo, você pode estar utilizando, deixa eu só apagar aqui, uma dessas duas fórmulas, de acordo com a necessidade da sua questão, tá? Se a sua questão só lhe deu uma velocidade, um tempo, você não tem necessidade de utilizar essa fórmula zona aqui maior. Se ela lhe deu duas velocidades, sem sombra de dúvida, você já vai fazer a variação da velocidade final menos a inicial. Se ela só tiver me dado um tempo, você já pode substituir logo aqui embaixo, ó, sem problema nenhum, sem precisar fazer tempo final e tempo inicial, tá bom? Mas caso você tenha dois tempos, inicial e final, você vai fazer tempo final menos o tempo inicial. Então, sempre lembrando que a unidade padronizada do Sistema Internacional de Medida para a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, se você não tiver a sua velocidade em metros por segundo e o seu tempo não estiver em segundos, você vai ter que fazer a transformação para poder resolver as questões. Ok, meus amores? Qualquer dúvida, estou à disposição.